Quinto lugar não é importante para Williams, Drugovich tem novo concorrente, Sainz e Hamilton têm problemas com o freio motor, Hamilton surpreso com a Ferrari e carro de 2026 não será feito para Hamilton. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos aos principais pontos da Fórmula 1 nessa semana que não tem corrida ainda, mas tem muita coisa para conversar. Já tenho vários vídeos aqui no forno para vocês. Começando com a Williams. Nós sabemos que eles têm focado em 2026 já há algum tempo e estão sim priorizando a reconstrução de médio prazo, com o foco nessa nova era técnica de 26 em diante, sacrificando parte do desenvolvimento do carro de 2025. Apesar disso, a equipe ainda compete pelo que seria ali a melhor posição do meio de pelotão e tem tido algumas atualizações nas últimas provas, para mitigar a aproximação dos rivais. Financeiramente, estão muito bem, obrigado, com o apoio da Dorilton Capital. Claro, quando eu digo muito bem obrigado, não significa que estão nadando em dinheiro, mas estão ali conseguindo colocar as coisas em dia e também estão com processos e fabricação reforçados e acreditam estar no rumo certo, tendo resolvido alguns problemas como a refrigeração e também ganhar um pouco em eficiência produtiva. Tudo isso sem sacrificar o planejamento original de 2026. O James Vowles ainda coloca como sendo de extrema importância esse foco em 26, independentemente de conseguir permanecer na quinta posição ou não no campeonato de construtores. Mesmo que as rivais tenham chegado com um desempenho bem legal nas últimas provas, principalmente a Sauber, se você já reparou, eles acreditam que essa vantagem do quinto lugar é agradável, mas não essencial, pelo simples fato de que dinheiro não é o que vai fazer falta para o ano que vem, então se eles perderem essa posição não vai ser crucial, e você ainda tem o fator do escalonamento de desenvolvimento que também influencia grandemente nessa decisão. Então, por exemplo, a Alpine, que está em último, vai ter muito mais período de desenvolvimento no primeiro semestre do ano que vem do que as suas concorrentes diretas. James Vowles também reitera que eles precisam melhorar instalações, processos, etc. E 2026 é o início de uma nova era para Williams, mas dificilmente vão brigar por título. Ainda assim, a equipe está passando por todo um procedimento bem minucioso do Vowles para poder voltar a ganhar daqui a um tempo. Então vamos torcer para que seja um processo parecido com o da McLaren, que levou sim alguns anos, mas agora estão colhendo frutos por ter sido feito de forma correta. Me fala aí a sua expectativa em relação ao Williams para o novo regulamento. De acordo com algumas reportagens, e você confere sempre as fontes na descrição, Felipe Drugovich ganhou mais um concorrente à vaga na Cadillac. Nós temos falado muito sobre a vaga de veterano, que estaria muito bem encaminhada para o Valtteri Bottas, apesar de alguns rumores recentes falando que o Bottas já não estaria mais no páreo, que é estranho, né? Mas em relação à vaga de jovem, nós teríamos o Drugovich como grande favorito. Agora, o Alex Dunn, da McLaren, teria surgido como mais um candidato para essa vaga de 2026. Eles estão avaliando uma dupla que mistura justamente juventude e experiência, e essa decisão deve ser tomada agora nesse período de férias de verão. Eu tenho visto que o nome do Dunn chegou como sendo, sim, uma possibilidade, mas não é tão forte. O Drugovich continuaria tendo uma certa vantagem nessa briga, e claro que fica a nossa torcida pelo brasileiro, mas é interessante ver como o leque de opções da Cadillac tem se expandido. Elas já passaram por vários pilotos veteranos, por vários pilotos também jovens, e agora surge mais um, então eles estão numa posição, eu diria que privilegiada, em que tem muitas opções de escolha e muita gente interessada nesse novo projeto. Dinheiro é uma coisa que a princípio também não falta para eles, então a escolha fica muito mais por aquilo que eles têm de planejamento do que necessariamente de uma limitação financeira. Vamos torcer sim pelo Drugovich, é o principal candidato a essa vaga jovem, quem sabe não sai esse anúncio em breve para a gente poder celebrar mais um brasileiro na categoria. Me fala aí se você vê o Alex Dunn como sendo um candidato sério ou não para essa vaga da Cadillac. Vamos falar mais um pouquinho sobre aquela troca de equipe, tanto do Sainz quanto do Hamilton, que tem gerado sim muito conteúdo nos últimos dias? Pois bem, Carlos Sainz reitera mais uma vez, ele destaca a troca da unidade de potência entre as equipes como sendo um aspecto que altera drasticamente a pilotagem
em especial o freio motor, exigindo essas mudanças de estilo. O problema está nessa transição entre frenagem e freio motor, e essa também tem sido uma das principais dificuldades do Lewis Hamilton, por exemplo, lá na Ferrari. Sainz está reconhecendo que apesar de você se adaptar rápido, ainda não conseguiu encaixar tudo. Por isso ele está tendo um certo ano frustrante, que não está conseguindo explorar todo o seu potencial, e a própria equipe Williams estaria também um pouco frustrada por o Sainz não conseguir explorar esse potencial. Então a gente vê que não é só o Hamilton que está passando por essa dificuldade. Toda essa mudança de pilotagem vai exigir tempo, e nós temos ainda o agravante de 2026 em que os motores podem performar de formas totalmente diferentes, o que significa que toda adaptação de 2025 pode, veja bem, eu estou colocando aqui que pode ser, não que vai necessariamente, mas pode ser jogado no lixo, porque ele pode ter que se readaptar. Tudo bem que aí seria para todo mundo, então todo mundo começaria do zero, mas ainda assim é curioso ver a posição de Hamilton e de Sainz, que tiveram essa mudança de equipe num período em que não estão conseguindo extrair o máximo dos seus respectivos carros, e a tabela mostra muito bem isso, tanto Albon quanto Leclerc à frente de seus companheiros e com certa facilidade. Vamos acompanhar para ver também se vai ter algum tipo de melhoria desses dois pilotos. Passando agora para Lewis Hamilton, nós temos duas coisas interessantes. A primeira é de que Lewis Hamilton está impressionado com a Ferrari, tanto com as instalações, a dedicação da equipe, todo o ambiente. Ele está positivamente impressionado. Ele fala que está sendo inacreditável, está sendo muito melhor do que o que ele esperava, e que pilotar pela Ferrari é um sonho, então ele está vivendo esse sonho, está vendo as coisas acontecerem de uma forma muito melhor do que ele esperava. Por mais que a temporada não esteja indo para o lado do que o Hamilton gostaria, ainda assim, para ele está sendo uma experiência muito positiva, e isso é bem legal, né? Tomara que o Hamilton curta essa passagem pela Ferrari. Mas o ponto principal sobre Lewis Hamilton aqui é aquela conversa de que o carro de 25 estava sendo feito para o Hamilton, tal. A gente falou muito sobre isso no final do ano passado para cá, porque tinha muita matéria falando que a Ferrari estava alterando a suspensão para o Hamilton se adaptar mais rápido, e esse sempre foi um risco, né? Eu falava para vocês que alterar muito o carro em último ano de regulamento tem sim os seus riscos, e fatalmente foi o que aconteceu. Só que agora uma nova matéria diz o seguinte, lá no Fórmula 1, no Análise Técnica, que o carro da Ferrari 2026 não necessariamente está sendo feito para o Hamilton, porque a Ferrari aprendeu a lição e ela está olhando agora para construir o carro mais rápido possível. Como o piloto não tem participação no desenvolvimento desse carro na fase inicial, que é o que a gente fala aqui há muito tempo, principalmente sobre Red Bull, né? O piloto não participa dessa parte, o carro é feito para ser o mais rápido possível. A Ferrari errou em 2025 ao querer alterar totalmente o seu carro, pensando no que seria melhor para um piloto específico, e aí acabou que o tiro saiu pela culatra. Outro detalhe importante é que o Hamilton já falou que fez uma lista de pedidos sobre o carro para o ano que vem, só que ainda assim ele tem que ver se essa lista vai bater com o que as simulações estão de acordo ali na Ferrari. Então não adianta o Hamilton trazer uma lista enorme se a simulação vai falar que aquilo carro vai ficar mais lento. O trabalho de Hamilton e de Leclerc é justamente se adaptar às necessidades do novo carro. E spoiler, a FIA já disse que o carro de 2026 será mais difícil para os pilotos, então a adaptação vai ser crucial, talvez até mesmo numa disputa de título. Então para o Hamilton, essa notícia não é muito boa, o carro não necessariamente vai ser feito para ele. Agora, pode ser que a Ferrari faça um carro muito mais maleável, um carro mais fácil de se adaptar, e aí ele consiga extrair mais da máquina vermelha. Se é o que vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar as primeiras impressões em janeiro sobre o carro de 2026 quando eles forem para a pista no teste privado. Lembrando que esse primeiro teste não vai ser transmitido. Me fala aí a sua opinião e expectativa sobre a Ferrari 26 e Lewis Hamilton, lembrando que tem camisetas do Hamilton, da Ferrari, da Williams, da Aston Martin, vai ter da Cadillac lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Não perca a oportunidade, entra pelo link na descrição, e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming para você que curte um bom game. Entra também pelo link na descrição para você adquirir seus games favoritos. Inclusive tem um novo Mafia que eu já zerei, gostei bastante. Tem o Le Mans Ultimate, entra lá. Um grande abraço, valeu e falou!